Galera, tudo certo? Então, vamos continuar. Na última aula no último vídeo eu falei com vocês sobre o Conte. Hoje vamos falar sobre o primeiro Durkheim. E vamos se ajudando. Deixa eu só baixar aqui o slide um pouquinho. O Emile Durkheim, ele é posterior ao Conte. Ele data de 1858 a 1917 foi a morte dele. Enfim, ele viveu esse período aí também de efervescência social, como eu falei na última aula. Ele tinha um viés muito positivista também, então ele nesse sentido ele se inspirava muito em algumas preposições do Comte. Para ele, o objeto da sociologia seria os fatos sociais. Os fatos sociais deveriam ser estudados como coisas, ou seja, de maneira totalmente da ciência da natureza, como objeto em si. Enfim, então, e aí ele acreditava também numa vertente do funcionalismo. O que seria o funcionalismo? Ele acreditava que a sociedade funcionava como um corpo humano. Então, cada pessoa deveria ou tem esses papéis sociais dentro dessa organização social complexa. E cada pessoa acaba atribuindo funções, são destinadas funções, deveres que devem ser exercidos para que a sociedade funcione bem. E aí, como eu falei, o objeto da sociologia para ele seriam os fatos sociais. E o que são os fatos sociais, pessoal? São todas essas maneiras de pensar, sentir, de agir, que são externos a nós. Ou seja, quando a gente entra na é, como é que fala? Como a gente entra na sociedade, isso já existe. Por exemplo, o casamento é um fato social. Quando a gente nasceu, já existia um casamento, as pessoas já se casavam. Então, o casamento ele é um fato social. Mas também ele é uma realidade à nossa margem. Se a gente decidir não casar, vai fazer com que o casamento pare de existir? Não, então o casamento vai continuar existindo, na é verdade. E outra característica dos fatos sociais são os poderes coercitivos. Ou seja, geralmente quando a pessoa tem um relacionamento estável com outra pessoa que já passou, sei lá, 6 anos, as pessoas já ficam, vai casar não, tem que casar, não sei o quê. Ou então, não só o casamento, mas por exemplo, outro fato social que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é a questão da higiene de tomar banho todo dia. Isso não é coisa natural, é uma herança nossa dos povos nativos que aqui estavam. Então, a higiene pessoal de tomar banho todo dia também é um fato social. Se a gente decidir parar de tomar banho, vocês aí falem, ah, professor, não vou mais tomar banho. Vai fazer com que as outras pessoas parem de tomar banho? Não. E se vocês falarem também, ah, professor, hoje eu não vou tomar banho. Ou seja, enfim, quando a gente nasceu, quando a gente foi inserido nessa sociedade, as pessoas já tomavam banho. Então é algo externo a nós. E continua existindo a nossa margem. Se a gente decidir não tomar banho, não vai fazer com que as pessoas parem de tomar banho. Mas também existe um poder coercitivo. Por exemplo, se você chegar na sua rodinha de amigos, chegar na crush de vocês, enfim, chegar na pessoa que vocês gostam, que vocês têm interesse e falar, não tomo banho há 3 dias. Você acha qual vai ser a reação dela? Provavelmente vai ser uma reação negativa, né? Porque é isso, os fatos sociais eles têm esse poder coercitivo de fazer com que a gente acabe usufruindo deles ou vivenciando deles. Caso contrário, a gente vai sofrer uma certa coerção social. Seja nesse fato, como eu falei, uma coerção social mais leve das pessoas te zoarem, falarem que você não toma banho, etc. Ou em outros casos, coerção social mais pesada, como por exemplo a vestimenta. Todo mundo tem que usar roupa. Se você andar sem roupa, você pode ser até autuado quanto na legislação, né? Como atentado ao pudor e etc. Então, varia muito as questões da coercitividade. Pode ser coercitividade mais leve, como também podem ser coercitividades mais altas. Então é isso. Para o Durkheim, o fato social é objeto da sociologia. E como eu falei, são essas maneiras de pensar, sentir, de agir que existem na sociedade. Para ele também, o pro Durkheim, ele tem uma perspectiva assim muito evolutiva da sociedade também. Então, para ele, primeiro tínhamos sociedades simples, para depois surgirem sociedades grandes e complexas. E essas sociedades grandes e complexas são caracterizadas principalmente pela era das revoluções, enfim, as revoluções industriais e revolução francesa industrial que cunhou a idade moderna, que seria essa modernidade da população europeia, que foi o que a população europeia vivenciou, por assim dizer. Então, ele tinha que existia uma sociedade simples e sociedades complexas. Na sociedade simples, a religião e a cultura, ela trazia essa solidariedade, essa consciência coletiva. Então todo mundo acreditava na mesma coisa, todo mundo tinha uma cultura parecida, todo mundo era camponês, por exemplo, todo mundo era cristão, então todo mundo tinha um sentido de solidariedade através da religião e da cultura. Só que na sociedade moderna, o que gerou essa solidariedade foi a divisão do trabalho.
Então, justamente, a divisão do trabalho. Por exemplo, eu atuo como professor, outra pessoa atua como dentista, outra pessoa atua como cabeleireiro, outra pessoa atua como na CLU, como limpeza urbana e etc. Então, as pessoas atuam em posições diferentes na sociedade e isso acaba gerando uma solidariedade. Mas agora para ele já é outro tipo de solidariedade, é uma solidariedade orgânica, diferente da solidariedade das sociedades tradicionais, que seria uma solidariedade mecânica. Nessa solidariedade orgânica, que só aconteceu porque houve essa divisão do trabalho, essa especialização, o foco mudou mais para o indivíduo do que para o coletivo. Então, os indivíduos conseguem ter mais autonomia para vivenciar a sua vida, para escolher o que querem ser, para escolher suas profissões, suas religiões, seus gostos pessoais, coisa que não era possível nas sociedades ditas tradicionais pelo Durkheim. Deixa eu só baixar um pouquinho o slide também. Então, como eu falei, a solidariedade agora não é mais uma solidariedade mecânica, é uma solidariedade orgânica, porque advém justamente dessa interdependência das especializações trabalhistas, das divisões do trabalho, das funções sociais. Por exemplo, eu dependo muito de um médico, eu dependo muito de um dentista, eu dependo muito de um professor, eu acabo dependendo muito do cabeleireiro, eu acabo dependendo muito da pessoa que produz o meu lanche, enfim. Vocês estão notando que essa especialização produtiva gerou uma solidariedade, agora as pessoas têm que viver em comunhão, porque viver em sociedade, porque as pessoas dependem uma das outras, por causa da divisão do trabalho, da divisão das funções e etc. Enfim, para ele, a sociedade funcionaria desse jeito, assim como o corpo humano, pro Durkheim, que tem essa necessidade de funcionamento interrelacionado, então as pessoas dependem uma das outras. E isso tudo para ele, essa ordem que para ele seria o fundamental e seria o que a sociologia deveria buscar, garantir a ordem social, vai contra o que ele temia, que seria o estado de anomia. O que seria esse estado de anomia? É quando ocorre essa perda de padrões e valores. As pessoas não mais se identificam com esse sentimento nacional, por exemplo. As pessoas não mais se identificam enquanto uma coletividade, as pessoas começam a se ver marginalizadas da sociedade, não se encaixam nos padrões sociais, e isso acaba gerando um enfraquecimento da moral individual. Na verdade, para o Durkheim, isso acabaria gerando também um estado de adoecimento, por isso que ele fala anomia, porque as pessoas se veriam desintegradas da realidade social, isso acarretaria em vários problemas sociais, e isso a sociologia deveria combater, não fazer com que isso ocorra, né? Ou seja, na verdade, o que ele estava com medo aqui era da perda da ordem, do progresso, muito pautado também naquilo que o Conte produziu anteriormente. Então, esse estado de anomia, esse adoecimento, enfim, por perda de valores sociais, por perda de valores coletivos, é algo problemático para o Durkheim e para a sociologia.